YouTube e Instagram. Boa noite, sejam todos bem-vindos. Eu sou André Nunes, sou psicólogo, né? E há 18 anos, antes de completar, que eu estou trabalhando na recuperação de dependentes químicos, no apoio de famílias, na orientação, tentando resgatar vidas e trazendo, sobretudo, famílias reconstituídas, famílias reestruturadas. A dependência química é uma doença organizada, vista pela Organização Mundial da Saúde como doença. Ela traz transtornos severos para a família e para quem usa drogas e álcool. Hoje o nosso tema é dependência química. Por que recaídas? Eu vou pedir uma gentileza, quem estiver entrando ao vivo aqui, por gentileza, me diga se está tudo ok, se minha transmissão está ok. Estou aqui pelo YouTube, pelo Instagram, e se as pessoas que forem entrando, me digam lá, boa noite, da onde são, para que eu possa interagir com vocês. E, sobretudo, também estarei respondendo algumas questões que vocês tiverem durante essa transmissão. Sejam todos bem-vindos. Vamos enfrentar esse desafio, vamos superar esse desafio que é da dependência química. Eu sei o quanto é difícil, o quanto é batalhador para as famílias, o quanto as famílias ficam transtornadas com o problema da dependência química. A Lívia Alves está chegando. Boa noite, doutora Neto. Boa noite, Lívia. Seja bem-vinda aqui a esse nosso encontro dessa noite, nessa quinta-feira. Lembrando a todos que são todas as quintas-feiras, às 20 horas. Olá, Elisângela Araújo, boa noite. Seja bem-vinda também aqui. Boa noite, está tudo bem com o som? Tudo ok? Tudo tranquilo? A Sandra Pontes, olá, boa noite. Seja bem-vinda, Sandra, ao nosso encontro aqui dessa noite. É mais uma transmissão ao vivo. Gente, eu vou colocar boa noite aqui para as pessoas que também quiserem ir compartilhando. E, olha, podem curtir aqui. Quanto mais pessoas curtem esse vídeo, neste momento, nós podemos divulgar com outras pessoas. Além de tudo, quem não se inscreveu no meu canal, se inscreva. Não se inscreva e coloca lá esse sininho que está embaixo, coloque lá para receber os novos vídeos que publico toda semana. A dependência química, ela é desafiante. Como disse um pouco antes, é uma doença reconhecida pela Organização Mundial da Saúde. As famílias buscam tratamento, buscam ajuda para os seus dependentes e muitas das vezes acreditam que o tratamento é a solução do problema. E a recaída, ela é algo muito pertinente e vou dizer que é muito comum dentro dos dependentes químicos. A família sofre com a recaída, o dependente químico sofre com a recaída, todo mundo se sente frustrado porque a pessoa recaiu. E aí eu quero buscar um pouquinho antes aqui a palavra recair, que significa da seguinte forma: incorrer outra vez, errar novamente, criar uma falta, falhar, reincidir. Tornar-se, por exemplo, quando é o caso da doença, ser atacado pela doença, ter uma recaída. Então, a dependência química, a doença, tem dentro do seu processo também a recaída. Cair novamente, voltar a um estado ou uma situação anterior. Eu consegui parar por um período sem usar e recaio. Olá, Cristiane Aparecida. Boa noite. Olá, boa noite, meu amigo. Seja bem-vinda, Cristiane, a esse encontro ao vivo aqui no Instagram e no YouTube. Cabe atribuir culpa, responsabilidade, cair sobre, cometer o mesmo erro, ter uma recaída. Tudo isso é significado de recair. E aí, por que eu estou dizendo sobre esse significado? Vocês acreditam que recair é fácil? Que recair é fácil para a pessoa que faz isso? Não. E muitos dos pais, quando, ou muitas das mães, muitas das esposas, quando têm os seus companheiros, seus filhos recaindo, normalmente eles ficam muito bravos,
e começam a xingar, a brigar, a se alterar e, além de tudo, começam a despejar toda a sua expectativa em cima do dependente. Boa noite, Solange, seja bem-vinda, Solange Bigoto. Acabou de entrar aqui no Instagram, seja bem-vinda a este encontro. Então, isso, claro, é uma expectativa que nós geramos no caminho de que alguém que está buscando recuperação e vai lá e faz o uso da droga. E nós precisamos entender algumas situações, né? O porquê que a recaída existe. Olá, boa noite, sou a Simone de Brasília. Seja bem-vinda, Simone, ao nosso encontro ao vivo aqui. Seja muito bem-vinda, né? E o que acontece nesse processo da recaída? E aí vamos pensar no dependente químico, o porquê que ele pode recair. Alguns dependentes químicos, quando ele não compreende o processo de recuperação, eles podem, né, quando eles não conseguem compreender que eles devem mudar as suas atitudes, mudar a sua postura com a vida, eles recaem porque duvidam que eles irão perder o controle. Aquele tipo de comportamento, por exemplo, de que se eu usava cocaína toda semana, eu vou usar de vez em quando, ou a partir de agora só vou usar a maconha, isso é acreditar que ele tem controle sobre a sua doença. Ou acreditar de que ele pode beber uma cervejinha, pode beber um uísque, que não tem nada a ver com a droga, mas se esquece que a bebida pode tirar ele da consciência. Tirando da sua consciência, ele está aberto ao uso de qualquer coisa. Isso pode ser um dos motivos. A recaída também pode ser através de que ele, querendo se manter bem, continua ainda frequentando alguns lugares que lembra, que dá estímulo para ele fazer uso das drogas. Isso é uma das coisas. E até outro dia eu falei, dentro de um comentário, né, dentro da internet, de que a recaída faz parte do processo de recuperação. E a pessoa disse para mim o seguinte: a recaída faz parte da doença. Eu acabei de dizer que um dos significados que pode ser que a doença ataque novamente. Então a pessoa recai. E aí eu disse que não, que a recaída faz parte do processo de recuperação. O porquê disso? Se um dependente químico ele está buscando recuperação, e a recuperação é transformar uma vida disfuncional, uma vida desorganizada, uma vida onde não existe controle, para que ele possa organizar essa vida, ter uma forma funcional de viver e conseguir gerenciar a sua vida. Então, isso faz com que quem busca a recuperação está buscando isso. Quem foi levado à recuperação também precisa entrar nesse significado. A Helena Andrade está entrando lá no Instagram, seja bem-vinda. Muito boa noite, né? E aí o que acontece? Então, a recaída faz parte do processo de recuperação. Porque as pessoas que estão buscando ter uma vida diferente, elas vão ter dificuldades. E uma das dificuldades é ter um momento desse, uma recaída. Recair quer dizer que tudo está perdido? Recair quer dizer que tudo se acabou? Não. Quando você pega o seu marido recaído, pega o seu filho recaído, despeja nele toda a sua raiva, porque a sua expectativa se desmoronou, você está ajudando a ele, inclusive, a se afundar. André, eu tenho que colocar no colo, tenho que passar a mão na cabeça? Não. Nós não podemos fazer isso. Mas não vai adiantar nada, não vai modificar nada se eu começar a dar um sermão, ou eu gritar, brigar, condenar, dizendo que você recaiu e tudo acabou. Isso não adianta. Pensando no processo de recuperação, a pessoa pode buscar várias formas de manter livre-se das drogas e do álcool, se manter abstinente.
Então, quer dizer assim, estou buscando ficar limpo, ficar bem, eu preciso buscar outras formas de viver e saber que estou indo para o caminho da recuperação. Quando eu me encontro nesse processo, quando eu estou nesse processo e posso ter uma recaída, eu tenho que compreender que eu preciso retomar o meu processo de recuperação. Olá, boa noite, Vera Paz. Seja bem-vinda aqui a mais um encontro nosso nessa noite de quinta-feira. E como que eu considero uma recaída? Por quê? Muitas pessoas dizem, meu filho passa 2 semanas sem usar drogas. Muitas esposas me dizem, passa a cada 2 dias, a cada 3 dias, ele usa droga. Então, ele recai a cada 2, 3 dias. Não. Ele continua em uso. Recaída significa minimamente uma pessoa, minimamente, estou dizendo aqui, minimamente uma pessoa fora de uso das drogas e buscando uma vida funcional e organizada, no mínimo num período de 3 meses. André, meu filho está 1 mês sem usar droga, meu filho está 2 meses. Não, no mínimo 3 meses que você pode considerar que ele teve uma recaída. Se durante um processo de 3 meses ele usar droga, ele está ainda dentro de um processo de uso, não um processo funcional de recuperação. Creuza Vieira, por favor, me ajude, estou passando por isso. Olá, Creuza, estou aqui todas as quintas-feiras, né, para que a gente possa, inclusive, transmitir, né, orientações. Depois eu vou colocar o link aqui do WhatsApp, onde vocês possam mandar mensagem solicitando para que vocês possam entrar no grupo de esposas, de amigos, ou de irmãos de dependente, ou até mesmo os filhos, ou também no grupo de mães do WhatsApp. Faço algumas publicações durante a semana para que as pessoas possam ter orientações. E aí o que acontece? Nós precisamos considerar que a recaída é depois de, no mínimo, 3 meses limpo. Acabei de dizer. A pessoa fala, eu estou limpo, a cada 2 dias uma droga, recai. Não, ela está continuando usando. Eu estou limpo a cada 2 semanas. Eu sei de que posso considerar a recaída. Pensando no programa, pensando na programação de recuperação com dependente, cada 24 horas é muito decisivo para que ele se mantenha limpo. Pensando-se na recuperação, 24 horas vão ser construídas de mais 24 horas. E aí eu digo que precisa ter um período de 3 meses de 24 horas, vários 24 horas, para que ele possa se manter organizado. E aí, é muito importante nós pensarmos, visar, de que quando a pessoa busca a recuperação, quanto mais tempo. Olá, Bruno Prestes, seja bem-vindo aqui à nossa transmissão, está aí no Instagram. Quanto mais tempo a pessoa está em tratamento, maior vai ser a distância de se ter uma recaída. Sim, isso não quer dizer também, como muitas mães já me disseram, de que recaídas, para evitar uma recaída, eu vou deixar ele 2 anos internado, vou deixar 10 anos. Não. O Bruno está dizendo, boa noite, pai. Boa noite, meu filhote. O Brunão é um jovem que há muitos anos, né, venho aí acompanhando, está seguindo a sua vida, está limpo, é lá de Fortaleza. Né, Bruno? Seja bem-vindo aqui a esse encontro, mais uma noite. Então, as famílias às vezes confundem, né? Que buscaram um tratamento de 2 anos, 3 anos, vai 10 anos buscando internação, que eu vou evitar as recaídas. Não. Como pode evitar? Como manter a recuperação? Como é que eu posso buscar evitar a recaída? Vamos pensar para o dependente. A Érica Silva está chegando também. Boa noite, Érica Silva. Seja bem-vinda aqui ao nosso encontro. O dependente ele precisa, né, enfrentar a sua realidade. Lembra que eu falei da onipotência, de acreditar que ele pode ter controle sobre a dependência dele? Isso ele precisa ter consciência
que ele é incapaz, impotente perante a sua doença. Se ele não reconhecer isso, ele não irá conseguir mudar ou buscar um processo de recuperação. Ele vai poder dar algum tempo por um período, ele vai poder se manter limpo por alguns dias, mas ele não irá conseguir manter a recuperação. Então, isso é importante. A gente tem que pensar dentro disso, a gente tem que ter essa ciência. E principalmente o dependente. A família, quando vê um dependente em recuperação, gera-se muita expectativa. E essa expectativa, ela tem duas situações que pode trazer no futuro um peso muito grande. Elisângela, hoje, nem consegui ficar 3 meses sem uso. O que eu consegui foi 2 meses. Elisângela, é possível, se você conseguiu ficar 2 meses, você pode trabalhar e conseguir ficar mais do que 2 meses. Garanto isso. Tenho certeza que você pode fazer isso, Elisângela. E eu tenho certeza de que as suas 24 horas podem ser renovadas todo dia na sua recuperação. A Érica está dizendo, boa noite, doutor. Boa noite, Érica. Está entrando também aqui, eu acho que é a Sandra, não tenho certeza lá. A Magda está entrando lá pelo Instagram. Seja bem-vinda ao nosso encontro. É difícil manter recuperação? É. A família cobra muito? Cobra. Mas será que dentro do processo de recuperação, e aí lembro, viver uma vida funcional, a família também foi buscar ajuda? A família que tanto gera expectativa, eu falo que tem duas situações que podem ser muito penosas para o dependente químico, a expectativa da família. Será que ela também está mudando os comportamentos dela? Será que ela consegue compreender toda essa situação? Porque a família, muitas das vezes, não busca tratamento, não busca ajuda, não reconhece que faz parte do processo de recuperação. Por quê? Ela acha que o problema é somente com o dependente químico. Ela acha que isso não pertence a ela. Conheço muitas famílias que passaram por grandes períodos de negação, porque acreditavam que o problema não é dela, é de quem usa droga. E a gente deve pensar que a dinâmica do dependente químico está envolvida na dinâmica familiar. Ele está inserido dentro disso. E o dependente químico sempre vai ter, todos esses anos de trabalho, na época que eu trabalhava na clínica, eu sempre dizia que ele tem para ele um refém. Uma tia, uma mãe, uma esposa, uma avó, ou um avô, um tio, uma tia, ou um irmão. Sempre tem alguém refém dele, refém da manipulação que ele faz para manter a dependência. Mas isso é a doença, dependência química. Nós não podemos generalizar, achar que todos os comportamentos são de dependência. A minha amiga Sandra, lá de Guarapari, diz o seguinte: precisamos separar a doença do nosso filho, do nosso esposo. Isso, às vezes, é muito difícil, mas nós precisamos amadurecer a nossa visão. O que acontece? A família gera expectativa e não se cuida. A família está na codependência, vivendo a vida do seu dependente, vivendo aquilo que ele está fazendo, está em prol das coisas que ele está fazendo. Dessa forma, muitas das vezes, não consegue enxergar o seu comportamento que precisa ser modificado. E aí, interna, busca um tratamento, o dependente começa a frequentar sala, ele começa a mudar tudo isso, e a família fica naquela expectativa, depositando todas as suas emoções, e ele recai. E aí, um lado penoso fica, porque quanto maior a minha expectativa, maior é a minha cobrança. O meu peso da cobrança é gigante, porque eu me sinto com raiva, porque você não está conseguindo fazer o que é necessário. Qual é o outro peso da grande expectativa? É quando você começa a pensar que ele irá fazer tudo o que não tinha feito há 10 anos.
que ele irá fazer tudo o que nos últimos 5 anos não está fazendo. Então, você começa a facilitar a vida dele para que ele possa ir fazendo as coisas. Boa noite, Marcelo, lá de Palmeiras dos Índios, Alagoas. Seja bem-vindo, Marcelo. Boa noite, doutor José Paulo, meu amigo. Muito obrigado por estar presente aqui nesse encontro ao vivo. Seja bem-vindo. Olá, Cíntia Pires. Boa noite. Também está aqui no nosso YouTube. Seja bem-vindo aqui a este encontro. Chegou, né, Cíntia? Precisamos sempre chegar aí no meio da transmissão, né, correndo, mas estamos juntos. Então, nós começamos, de uma certa forma, a dar tudo para o nosso dependente, para que ele chegue e vá cumprir aquilo que ele, há 5 anos, nunca fez. Há 5 anos, para ele nunca fez, né? E aí a gente vai facilitando a vida, entregando tudo na mão dele. A Elisângela está dizendo aqui, então, estou tão ruim quanto eu nem pensava. Como assim, Elisângela? Né? Será que você não pode mudar este comportamento? Vamos, Elisângela, vamos caminhar para a mudança. Tenho certeza que você consegue. Lembre-se, ninguém merece seguir um caminho de infelicidade, um caminho de escravidão. Ninguém. Não mereça isso, não traga isso para a sua vida. A Ana Lúcia está falando boa noite. Boa noite, Ana Lúcia. Boa noite também ao Hugo, que acabou de entrar aí no Instagram. Seja bem-vindo, Hugo. Boa noite. A Rosângela Lima está dizendo boa noite. Seja bem-vindo, Rosângela, a esse encontro dessa noite aqui. Sejam todos bem-vindos a essa live, a esse encontro ao vivo. E aí, como eu estava dizendo, nós vamos facilitando a vida do nosso dependente para que ele chegue em casa e as coisas sejam todas fáceis, todos na mão dele, tudo fácil. E aí, claro, como ele não fez a vida inteira, não foi treinado, porque o tratamento, às vezes, é um treinamento pequeno perante a vida toda dele, ele vai recair. Até porque tudo em volta dele está fácil. Então, isso também ajuda. O que é, então, necessário fazer, André? O que a gente precisa perceber? O que está acontecendo? Como eu faço? Como eu lido com a situação da recaída? E é importante nós observarmos alguns sintomas que o dependente químico apresenta antes de uma recaída. Estou falando que isso são características de alguns dependentes, né? E que, na verdade, nós devemos prevenir essa situação observando alguns sintomas que ele apresenta. Por exemplo, vamos lá, eu vou citar aqui 4 sintomas, vamos dizer, principais que acontecem com o dependente químico. O primeiro é impaciência com as pessoas que estão ao redor, consigo mesmo, e para passar pelo tratamento, né? De seguir o processo de recuperação. Ele não tem paciência, ele fica inquieto, ele começa a reclamar, ele começa a questionar tudo, começa a se movimentar de uma forma inquieta. Então, isso é uma das características. Outra característica, falta de frequência em salas de reuniões, né? Do NA, do AA, ele para de manter os seus compromissos, ele para de seguir com os seus compromissos. Desleixo no trabalho, na escola, na faculdade, na rotina de casa, ele começa a se desorganizar no seu dia a dia. Apresenta-se uma ansiedade gigante, podendo, inclusive, ter um processo depressivo. Em alguns casos, tudo isso causado pela abstinência da droga, da vontade de uso. Lembrando de que, quanto maior tempo de tratamento, maior vai diminuir algumas situações. A abstinência, vontade de uso, ela diminui conforme, né, o tempo de tratamento. Não quer dizer que ela não vai deixar de existir. A Lívia está dizendo, joinhas, palestra maravilhosa, parabéns, doutor André. Obrigado, Lívia. Estamos juntos nessa caminhada.
Lembrando a todos que compartilhem, curte, se inscreva no meu canal, faz um joinha aqui, coloca um coraçãozinho lá no Instagram, divulguem para outras famílias, porque lidar com a dependência química é um desafio gigante. E eu estou aqui todas as quintas-feiras para fazer com que esse gigante seja menor. Nós devemos, aos poucos, na caminhada da recuperação e a recuperação das nossas vidas, das nossas famílias, fazer com que esse gigante seja derrubado aos poucos. Porque parece que o problema ele é gigante. Então, nós devemos pensar de que quanto maior tempo de tratamento, maior eu vou ter algumas dificuldades amenizadas. Claro, do aspecto físico, do aspecto, talvez, ali emocional. Do aspecto psicológico, precisa de um treinamento. Esse treinamento é na prática, é na vida. É necessário se manter. A Rosângela Lima está dizendo a seguinte coisa: qual a média de tratamento para um tratamento mais eficaz? Processo de internação, Rosângela. Período médio de 6 meses. Internação. Processo de acompanhamento intensivo de sala, de profissionais, talvez psicólogo e também um médico, quando é caso necessário, até um período de 2 anos. Processo de recuperação, de estar limpo para a vida inteira. Então, vamos lá. 6 meses num processo médio de internação. 2 anos, onde tem um acompanhamento mais próximo, mas não necessariamente a internação. E, para a vida inteira, as mudanças de comportamento e a vigilância sobre as suas atitudes. A Cíntia Pires está perguntando aqui a seguinte coisa: quando o adicto não quer ir na sala do NA, porque ele acha que tem que abdicar dos lazeres, que quando está no NA não é certo, porque ele não vai, tipo, beber, sair à noite. Cíntia, isso está dentro das características de desleixo com a própria pessoa. Falta de compromisso com a sua recuperação. Por quê? O dependente ele tem que compreender que ele tem que evitar lugares, pessoas e situações. Por exemplo, eu acabei de dizer da onipotência do dependente químico em acreditar que ele tem controle sobre ele. E às vezes a desculpa é que ele usava cocaína, usava crack e agora ele pode beber. Isso é desculpa, porque a bebida em algum momento irá tirar ele da sua consciência e ele vai retornar ao uso das drogas porque ele vai perder a noção do controle dele. Então, existem desculpas. Quando eu não quero frequentar uma sala, o que eu estou fazendo que não seja na sala? Estou fazendo um acompanhamento psicológico semanal? Estou tomando medicação? Qual é a outra alternativa de tratamento? Ou, melhor dizendo, qual é a outra alternativa que eu estou buscando para me fortalecer? Então, esses são os sinais de que ele está caminhando para uma recaída. E daqui a pouco eu vou explicar qual é a diferença de recaída para lapso. Existe um lapso. O que é um lapso? É uma pequena recaída? É uma atitude não correta? Já vou explicar sobre isso. Então, o dependente químico em recuperação, ele deve compreender que ele precisa mudar as suas atitudes. Ele precisa mudar a qualidade de vida dele. Ele precisa entender de que para ele se manter bem, ele precisa fazer novas escolhas. E nós, codependentes, nós da família, nós esposas, nós mães, achamos que ele tem que fazer tudo aquilo que nós acreditamos. Isso é de responsabilidade dele. Levar para ele a responsabilidade. Isso é um grande desafio para as pessoas que estão ao redor de um dependente. Dar para eles limites. E antes de dar limites para ele, nós precisamos dar limites para nós. Isso é importantíssimo em toda a relação. Nós não podemos comprar a ideia de que porque amamos ou é nosso filho, nós devemos tolerar tudo. As mães são crucificadas porque são duras com seus filhos, porque mãe não pode ser dura, mãe não pode colocar limite. Isso é errado.
Esposas não podem largar seus casamentos. Esposas não podem dizer que não querem ter sexo com seu marido porque eles têm uma vida promíscua. Tudo isso são coisas que a sociedade nos cobra, mas a sociedade não vive a real situação de convivência com o adicto. A Rosângela está perguntando: a clínica quer liberar meu filho com 2 meses de internação. Posso impedir? Esse período já foi feito nas outras 2 internações anteriores. E não deu certo. Vão dar alta para o hospital dia. Sempre importante pensar, Rosângela, de que quando você busca um tratamento, você deve compreender antes qual é a postura do tratamento deles. Por exemplo, se a clínica está já programando durante 2 meses o hospital dia dentro desse processo, isso já faz parte da dinâmica da recuperação da clínica. Então, é muito difícil você acreditar de que manter 6 meses de tratamento vai resolver, porque ela trabalha dentro dessa postura. Estou dizendo que o processo de internação é, em média, 6 meses. Em média, 4 meses de internação, 2 meses de ressocialização, 5 meses de internação, começa a ressocialização. Mas, se você entrar no local que já trabalha de uma forma diferente, deve incentivar a manter esse tratamento agora. Se deu certo ou não, existem todos esses fatores que eu estou dizendo, das mudanças de comportamento dele, do entendimento dele sobre a recuperação e a mudança de comportamento em volta dele também, né, da dinâmica familiar, de todas essas situações. A Cintia está dizendo, então o jeito é ficar recaindo até cair de vez, porque depois de 1 mês de internação já teve 5. Então, na verdade, ele está recaído, ele não está recaindo, ele já recaiu. Ele está recaído. O que é a diferença entre recaída e lapso? Por exemplo, lapso de memória. Esqueci um detalhe que eu ia falar. Não lapso. Lapso de alguma coisa que eu fiz e eu falei de uma forma errada. Tive um lapso. Uma atitude que não foi coerente. Isso é um lapso. Mas eu quero dizer aqui para vocês. Um dependente, ele saiu do processo de internação, estava 1 mês em casa, começou a frequentar a reunião, estava fazendo acompanhamento psicológico, tem lá o acompanhamento do seu padrinho, está trocando uma ideia, está procurando emprego, está com a família, tudo bem, está bonito, está ali obediente à família, consegue colaborar, participar, e aí ele sai, e nessa escorregada ele vai lá e faz um uso de um cheiro de cocaína. André, ele recaiu? Não. Está há 6 meses limpo, está trabalhando, está namorando, ele está fazendo as coisas dentro de casa, ele respeita e ele faz uso de maconha uma vez. Ele recaiu? Não. Teve um lapso. Leila Santos, boa noite, seja bem-vinda. Meu marido ficou 9 meses internado e recaiu. Acho que o emocional não foi tratado. Leila, isso é algo que a gente precisa verificar nas clínicas de recuperação. Hoje é necessário, claro, um processo de internação onde os pares, né, os mesmos companheiros de dependência em recuperação sejam juntos, mas também é importante nós pensarmos que a recuperação, ela também se vem através de um acompanhamento psicológico da pessoa, um fortalecimento e também da família. O emocional nunca vai estar 100% preparado, porque isso vai ser treinado no dia a dia, no enfrentamento das situações. E eu costumo dizer sempre de que a pessoa que, buscando a recuperação, vai ter um caminho difícil. Aquele que finge uma recuperação, ele vai, de fato, já estar recaído antes de sair da clínica. O comportamento dele não mudou. E aí, eu estava falando sobre o lapso, que é algumas atitudes que faz com que a pessoa
tem o uso uma única vez e ela consegue depois seguir a vida. Isso é um lapso. Pode acontecer. Muitos dos dependentes não abrem o jogo com a família porque aquilo vai virar um tumulto na cabeça dele. E guarda isso para ele. Mas os lapsos podem acontecer, isso de uma forma pontual. Não é que acontece toda semana, não é que acontece todo mês. Não. Isso é pontual. Diferente de uma recaída, onde a pessoa perde o controle da vida dela, perde a gerência da vida dela e, de fato, se torna disfuncional. Desestrutura tudo. A Rosane está dizendo, com quanto tempo o adicto fica limpo de quetiapina? O uso tem aumentado entre jovens. Na verdade, o uso de quetiapina é uma medicação psicotrópica que deve ser prescrita por um psiquiatra. É uma medicação que, a quetiapina, inclusive, são usados em casos, se eu não estou enganado, aí, de bipolares, de alguns esquizofrênicos, não necessariamente para dependência. Agora, fazer o uso desse remédio para quetiapina, né? Quetiapina. Fazer uso dessa medicação para distração, não consigo visualizar. Boa noite, Renan Henrique, seja bem-vindo aqui a esse encontro no Instagram e no YouTube. Seja muito bem-vindo, né? Renan aí, parceiro de caminhada, muito bem-vindo, Renan. Por quê? O dependente químico, ele vai encontrar essa dificuldade dentro do processo de recuperação. Como eu digo, recaída faz parte do processo de recuperação. Não é somente parte da doença, e sim da recuperação. E você lembra sobre os sintomas que eu estava dizendo? Eu falei sobre a impaciência, sobre faltar no trabalho, sobre a ansiedade exagerada, sobre, inclusive, a depressão. E existe uma outra coisa, o nível de frustração com alguém ou com ele mesmo. Tem pessoas que estão frustradas com aquilo que imaginou, né, que seria a expectativa de como seria voltar para casa, como seria com o relacionamento, com as pessoas. Ele se frustra porque alguém também não está entregando para ele aquilo que ele imaginou. Como a gente também deposita nas pessoas a expectativa e nos frustramos. E só nos frustram as pessoas a qual esperamos algo. E a gente precisa ser muito maduro para nós conseguirmos distinguir, inclusive, o nosso desligamento emocional. Porque se eu não conseguir enxergar a pessoa no seu tamanho, na sua vivência, nas suas situações, eu, inclusive, não consigo ter paciência com ele quando ele recai. E aí eu quero aqui trazer para vocês quais as atitudes, quais o movimento, porque eu falei sobre a observação de algumas características. Mas quais os movimentos que nós podemos fazer também de diferente? E aí uma coisa muito importante. O dependente químico, em recuperação, ele começa e acha estranho a vida nova que ele tem. Por quê? Ele está acostumado há anos viver sob o ritmo de uso das drogas. Ele está há anos acostumado a viver sobre as condições de uso. Então, ele acha estranho uma vida limpa. Então, isso precisa um processo de adaptação, um tempo de adaptação. E nesse tempo de adaptação pode existir recaída ou lapso. Então, é necessário a gente entender isso, compreender como ele está se organizando para esse novo momento. É importante isso. E aí, lembra, recair é a segunda coisa que a gente tem que entender. Faz parte do caminho de recuperação. Recair toda semana, a cada 2 dias, 2 meses, não. Isso é se manter em uso. Não é um processo de organização funcional de vida, não. Mas recaída pode e faz parte disso. Quando eu consigo entender isso, eu vou falar para o meu filho, para o meu marido assim, e aí, vamos continuar na recuperação? Vamos juntos? Vamos usar a afetividade,
que é a terceira coisa que eu vou falar. Porque se você não ter afetividade e ficar no lugar de carrasco, de carrasca, não vai ajudar. Ele vai se sentir a última pessoa da face da Terra. Vai se sentir envergonhado, vai se sentir impotente. Isso é real. Não é porque ele é sem vergonha. Isso é real. Ele se sentirá dessa forma. Se eu vou lá, critico, xingo, brigo, jogo tudo em cima dele, ele vai continuar recaindo, vai continuar seguindo este caminho, né? E aí as coisas vão desmoronando. Mas é importante manter as regras, manter o limite, manter o controle, a orientação, o diálogo. Não podemos fechar isso. Assim está dizendo, meu marido estava tomando quetiapina, escitalopram e ainda Rivotril. Eles tiraram quando saiu. Deixou o Rivotril. Também muda o comportamento? É importante, as clínicas precisam ter um acompanhamento profissional, por quê? O uso da medicação é auxiliador no processo de recuperação. Até disse, talvez em um outro vídeo meu, não sei se foi no André Responde, a seguinte coisa. Lembrando, mande as suas perguntas para mim. Vou até colocar aqui, ó, estava esquecendo, meu WhatsApp, 95608-7053. Mande suas perguntas para mim. Eu respondo lá no André, #André Responde. Toda sexta-feira tem vídeos novos. E aí, lá no André, #André Responde, tem a seguinte coisa. O processo de uso de medicação, ele deve ser acompanhado pelo profissional, vendo as características de cada pessoa. Boa noite a todos e boa noite, André. O Paulo que está chegando aí. A ketamina, após sair do meu filho da clínica, quer morar sozinho em outro estado. Posso dizer que agora tudo é responsabilidade dele, é bom para ele. Eu posso tentar impedi-lo? Vou tentar responder aqui sobre a questão da medicação da Cíntia e sobre a postura sua, Rosângela. É importante de que, inclusive no início do tratamento dos dependentes, o processo inicial é muitas vezes medicamentoso. É abstinência, a pessoa está sofrendo, vai se sentir angustiada, agitado, inquieto. Então, a medicação ajuda a aliviar o sofrimento de abstinência do dependente. Mas a medicação não deve tomar conta da pessoa, ela deve ser acompanhada. No momento que isso percorre seu tratamento, eu costumo dizer que antes que era 80% físico, medicamentoso, ele vai aos poucos se transformando no contrário, porque precisa se dominar 80% psicológico, emocional, treinamento, né, ter habilidades, tudo isso precisa ser feito. Isso é um processo de tratamento. E também, inclusive, na medicação. E, por exemplo, tem que se tomar muito cuidado se o paciente está tomando uma carga medicamentosa muito alta até o dia da sua saída e muda isso após a internação. Ele também vai sofrer com essa mudança de medicação. É isso que nós devemos pensar. Rosângela, o que nós podemos fazer pelo nosso filho? Se o filho vai para outro estado, quer viver sozinho, quer ser independente, ele vai fazer por ele? Você não vai bancar nada, você não vai sustentar ele? Qual o problema dele fazer isso? A gente não é que nós podemos impedir. Nós temos que deixar ele assumir a própria vida, né? E aí, quais as condições que ele quer? Ele vai fazer isso só? Ah, André, ele não tem controle sobre si. Ah, ele quer se afastar de mim. Nós não temos certeza se a pessoa irá fazer novamente o que é errado ou não. A gente não pode impedir e a gente não tem esse controle. Só se seu filho for menor, porque é sua responsabilidade. Caso ele seja maior e queira sobreviver sozinho, infelizmente ou felizmente, ele vai ter que dar conta dessa vida sozinho. E aí uma outra coisa que eu gosto quero trazer para vocês, pensando sobre as atitudes que nós precisamos lidar com os nossos dependentes, até mesmo a questão de recaída. Estimular ele a continuar a mudar os seus comportamentos, continuar o seu processo de recuperação, buscar sala, buscar o psicólogo, pedir ajuda, estimular ele que tem que pedir ajuda. O Paulo Cunha está dizendo, sou um dependente químico, vivo em recuperação há 7 anos. Parabéns, Paulo. Eu falo isso toda vez porque é importantíssimo. É possível recuperação. Parabéns, Paulo. Tamo junto. Passei pelo tratamento em clínica por 6 meses e fiz uso de medicamentos lá dentro.
quando sair, interromper a medicação. Senti falta. Verdade, Paulo, porque a medicação, inclusive, ela ajuda a amenizar a ansiedade, dá uma tolerada melhor nas situações, e aí você rompe de uma vez, isso faz falta para a pessoa, né? Eu imagino que até nesse processo de readaptação sua com a sua vida externa, tenha sido um pouco mais sofrido. Mas, ó, recuperação é possível. Parabéns. Estamos juntos, né? Eu adoro quando as pessoas possam falar, olha, estou em recuperação, porque é possível, né? As pessoas vendem o rótulo, né? Quantas famílias compram o rótulo de que recuperação não existe, de que não adianta tratamento, não adianta buscar ajuda? É possível. Existem várias maneiras e várias formas de buscar recuperação. O tratamento é uma delas, mas existe. Parabéns, Paulo. A Elisângela está dizendo, doutor, eu uso clonazepam, sertralina, Fernegan, Risperidona e Fernegan de novo, você repetiu. Mas ainda tenho muita ansiedade. A ansiedade também não se anula, Elisângela, somente com medicação. Ela diminui, porque todos nós temos uma carga de ansiedade. Ansiedade por fazer alguma coisa, ansiedade porque nós estamos esperando algo, ansiedade porque nós não conseguimos nos conservar sozinhos, ansiedade porque nós temos preocupações no nosso dia a dia. A Rosa está dizendo, parabéns, Paulo. Parabéns, Paulo. Isso mantenha 24 horas limpo. Então, Elisângela, o que nós precisamos mudar? Dar significado à nossa vida, dar significado à nossa rotina de vida, compreender que nós também somos passíveis, né, de controlar a nossa própria vida. Porque quando eu também acredito que o remédio ele tem que tomar conta de mim o resto da vida, eu estou terceirizando a minha responsabilidade sobre mim mesmo. Então, eu não posso, né, não posso entregar a responsabilidade da minha ansiedade somente na vida das medicações. O Paulo está dizendo, hoje frequento o grupo de autoajuda e faço um trabalho voluntário em CTs. Parabéns novamente. A recuperação é possível, só por hoje. Parabéns pelo trabalho, André. Muito obrigado, eu fico aqui muito feliz e lisonjeado, Paulo, porque nós precisamos disso, né? Precisamos de pessoas incentivar que a recuperação é possível. Parabéns aí pela sua atitude e sua postura de vida. Elisângela, lembro que você deve assumir o controle da sua vida. É difícil. Talvez o Paulo tenha tido dificuldade, talvez o Bruno, que é meu filhão lá de Fortaleza, falou, eu tenho dificuldades de assumir a minha vida. Assumir a nossa vida é um processo de recuperação, mas, sobretudo, de maturidade, de amadurecimento, de coragem de enfrentar. E, às vezes, a gente vai criando obstáculos, né? Ou criando situações para não assumir o nosso controle de vida. E aí também o que nós devemos fazer, né? Quais as questões que a gente pode ajudar para evitar, talvez, uma recaída, né? Incentivar e continuar mudando os hábitos, né? Crie novas rotinas com o dependente, incentive a fazer uma nova rotina, evitar situações de vício, festas, locais que tem pessoas que usam drogas, pessoas que não estão em recuperação. Então, nós devemos incentivar isso, né? Estimular um novo relacionamento com pessoas. Eu costumo dizer que é um repertório. Um artista não consegue fazer um show com uma única música. Ele precisa de um repertório de música para ele ter um bom show. Senão as pessoas vão vaiar, vão deixar achar ridículo, apesar dele cantar a melhor música. Por exemplo, Despacito, né? Uma música que eu adoro, que o ano passado estourou em visualização. Certamente, o cantor, né, não conseguirá fazer um show somente com Despacito. Ele precisará de outras músicas. Então, ele precisa de novo repertório, novas amizades, novos relacionamentos. Isso aí que eu falo, qualidade de vida, fazer novas escolhas. A Rosângela está dizendo, devo dizer que indo para outro estado vai ser por conta dele. Ele usa ketamina. Qual o tempo de abstinência? Na verdade, o tempo dele, né, ele precisa, inclusive, estar livre das drogas, como digo, no mínimo 3 meses para começar a gerenciar a vida, né? Não é fácil. Não é fácil falar que eu estou plenamente ciente da minha vida com um mês. Não.
Estou plenamente ciente daquilo que eu estou sentindo? Não. Eu preciso, no mínimo, 3 meses. A Leila está dizendo, muito obrigado, doutor André. O senhor tem me ajudado imensamente com suas orientações. Leila, estamos juntos. E aí, nós devemos entender algumas outras coisas, e eu estou aqui caminhando para finalizar o nosso encontro de hoje. E adoro muito quando vocês perguntam, porque nós estamos transmitindo aqui a orientação. A recuperação é um processo que deve ter nova educação, novos comportamentos, mudanças de atitudes do dependente e da família. É um processo de persistências. Não adianta. Não adianta acreditar que uma única atitude está resolvida. É um processo de persistência. É necessário persistir. Nós vamos saber o tempo de cada um? Nós vamos dar sentenças que também não têm solução? Não. Todos esses anos que eu tenho de recuperação, está entrando aqui Jesus, te amo, eu nunca sei o nome. Boa noite, seja bem-vindo aqui, o bem-vindo a este encontro. Eu não posso acreditar que um dependente químico não possa buscar a recuperação. Eu preciso acreditar que farei tentativas, eu nas minhas mudanças de comportamento, devo manter as minhas atitudes, e o dependente também. Então, isso é um processo. O processo de recuperação é possível, mas é necessário e é muito necessário que haja persistência. Persistência e consistência. Quando eu falo em consistência, pense numa sopa rala. A rala tem poucos legumes, tem mais água, não tem nenhum tipo de proteína. É uma sopa rala. Isso não tem consistência. Não dá consistência, não segura a pessoa. Nossos comportamentos precisam ser consistentes, fortes, firmes. Devem manter posturas novas. Não tenha pressa em manter uma nova postura, uma nova atitude. Mas a partir do momento que você colocar para a sua vida uma nova atitude, que seja consistente. Vou aqui fazer a nossa oração da serenidade, porque é difícil manter a paciência. Quantos de nós somos dirigidos pela raiva? Quantos de nós não conseguimos lidar e compreender o que o outro está fazendo porque a nossa paciência foi embora? E para lidar com as mudanças é necessário serenidade. Raiva, briga, agitação não é campo de mudança, não é campo de recuperação. O Paulo está dizendo aqui, André, sobre os sinais de aviso de recaída, na sua visão, é importante saber identificar o comportamento errôneo? Sim. É importante identificar, Paulo, que se o dependente está indo frequentar locais de uso, ele está indo para o comportamento errado. Se ele está começando a ficar desleixado, não conseguir manter uma rotina, ele está tendo um comportamento errôneo. É importante a gente identificar isso, para que a gente possa, inclusive, incentivar ele do contrário. A Rosângela está dizendo, meu filho indo para outro estado, devo deixá-lo levar tudo que é dele? Se é dele, e aí? Nós não temos controle, Rosângela. Só que assim, ele quer ir. Se ele... Vamos pensar como um filho pródigo. Voltar. Você deve dar as condições de como ele vai voltar. É isso que às vezes a família não entende. Se é dele, aí a gente tem que entender. É dele, é adquirido dele ou está na sua casa? Por exemplo, a cama. A cama é dele, não. A cama está na sua casa, sua. O guarda-roupa é seu. Não é dele. Está na sua casa. É dele enquanto ele estiver ali. Estou dando um outro exemplo mais bruto. Né? Estar ajudando ele no sentido de que existe regra, existe limite. E se porventura ele levar as roupas, os sapatos, os tênis, né? Se ele porventura tem um bom celular e levar e aquilo se transformar em droga, ele voltar, ele vai ter que mudar as condições desse retorno dele. Tratamento. Carro é dele, ele conquistou, está no seu nome, ou você deu para ele, está no nome dele. Você deu, é dele. Ele tem que manter o carro. Se ele vai transformar em droga, ele não vai ter outro. São essas condições, né? Está com você, está no seu nome, então é seu. Está na sua casa, é sua. Então, é isso que a gente tem que conversar com os nossos filhos. Parabéns pelo brilhante trabalho, obrigado. Alexandre, Deus te abençoe, doutor Carlos, nos ajudar. Obrigada mesmo. E eu agradeço vocês imensamente pela oportunidade de eu entrar na vida de vocês.
trazendo o meu trabalho profissional, focando aí um pouquinho dentro da vida de vocês, levando o meu pessoal, minha bagagem de vida e transformar isso em vocês. Eu agradeço imensamente. Quero agradecer porque é uma oportunidade que eu tenho, né, de trazer orientação, de aprender com vocês. Então, agradeço muito. Senhor, vamos para a nossa oração da serenidade. Senhor, dai-me a serenidade para aceitar as coisas que eu não posso modificar. Parabéns, Senhor, tem me ajudado muito, Rosângela, de aceitar, né, as coisas que meu filho queira fazer, que ele está pensando. Parabéns, né, pelo seu trabalho, obrigado. Senhor, dá-me serenidade para aceitar as coisas que eu não posso modificar. Coragem, porque eu preciso ter coragem para ter novas atitudes. Se eu me acovardar, se eu me tornar vítima, se eu me deixar me entregar, se eu abaixar minha cabeça, não enfrentar, eu não vou mudar nada, nem a mim. Quanto mais tentar ajudar os outros, se eu não consigo olhar para mim. Que eu possa ter sabedoria para que eu possa saber a diferença daquilo que é do outro e daquilo que é meu. Vivendo um dia de cada vez, aproveitando, além de tudo, um momento de cada vez. Porque vai ter dias que vão ser alegres, vai ter dias que vão ser tristes, vai ter dias que vão ser de luta. Aproveite cada momento. Aceitando as dificuldades, os desafios, para que eu possa ter um caminho onde serei mais forte, onde aprenderei e terei serenidade e paz. Que assim seja. Muito obrigado, mais uma vez. Na próxima quarta-feira estarei aqui às 20 horas para o nosso encontro. A coisa diz, Deus te abençoe. Paulo está dizendo, só por hoje funciona, amém. Só por hoje funciona, com certeza. 24 horas limpas, eternas para você, Paulo, para Elisângela. Funciona. Devemos fazer isso, porque só por hoje eu consigo também concentrar as minhas expectativas ou a minha ansiedade para hoje. Obrigado, André. Um abraço. Grande abraço, Paulo. Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Grande abraço. Né? Que vocês tenham uma excelente semana e muito obrigado pela oportunidade. E eu vou sempre dizer, todos os meus vídeos, todas as minhas comunicações, quem ama não desiste. Nunca desista de você. Você é a pessoa mais importante nessa vida. Nunca desista de você. Nunca abra mão da sua vida. Muito obrigado. A Rosane está dizendo aqui, parabéns. O Paulo está dizendo, obrigado a todos. Não desista, funciona. Grande abraço, gente, todos, e tenham uma excelente semana. Vou entrar aqui para a gente poder desconectar. A Lira também está dizendo.